Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Pode Crer. O Pode Crer é o podcast da Capelania do Mackenzie. É uma alegria muito grande para a gente ter você aqui participando do nosso debate, das nossas conversas. E hoje a gente vai falar de algo muito bacana e que tenho certeza que vai poder ajudar muito você. Para tratar do nosso tema que daqui a pouco eu vou anunciar, nós temos aqui a nossa equipe hoje. Reverendo Bruno, tudo Alegria. bem? Tudo ótimo, Gil. Obrigado pelo Firme convite. aí? Firme, vamos que vamos. Então tá bom. E temos aqui também a Fernandinha Oiê. e o Micael. Olá, Tudo bem aí com vocês, né? tudo em paz. Animado. Animados mesmo? Animado. O debate hoje é fera. O tema hoje importantíssimo para Sim, nós, né? importantíssimo. E hoje a gente vai falar a respeito. O nosso tema, aliás, durante alguns episódios vai ser razão para crer. Apresentando assim argumentos em favor da fé cristã. Então esse é o nosso tema durante alguns episódios. Eu acho que a gente vai tratar de 7 ou 8 episódios sobre a questão da apologética, sobre a questão da defesa da nossa fé. E hoje o nosso programa é o seguinte, tem como tema o seguinte: a Bíblia, ela entra em contradição. Em algum momento, a Bíblia ela se contradiz. A gente ouve aqui e ali, às vezes, alunos, colegas nossos, né, dentro do Mackenzie ou em qualquer lugar que você está, normalmente a pessoa diz, olha, mas a Bíblia ela não entra em contradição nesse texto, naquele outro texto. Então, esse é o nosso tema de hoje. A Bíblia, ela se contradiz. Então é isso. E para começar então aqui o nosso debate, uma perguntinha fácil para vocês. Eu sei que vocês se prepararam bastante, não é isso? Então a nossa pergunta hoje aqui, para começar o nosso debate, quando alguém afirma que a Bíblia ela entra em contradição, o que exatamente essa pessoa está querendo dizer com isso? Ela está dizendo algo que essas contradições que ela diz que tem são contradições reais, são contradições aparentes contradições, ou são diferenças de perspectivas entre autores? O que vocês acham? A Bíblia se contradiz? Judas, eu acho que tem várias camadas aí nessa afirmação e na forma como a gente aborda isso. A primeira camada é a pessoa afirma, há contradições na Bíblia. Ok, e aonde? Então, às vezes, a pessoa apenas ecoa aquilo que escuta constantemente e ela, muitas vezes, desconhece a Escritura. Então, ela pega algo que já foi previamente falado para ela, seja no ambiente de aula, num vídeo de internet, e simplesmente joga essa informação. Um recorte. Né? Não, um recorte. E, assim, ela deixa de perceber que a importância da prova está sobre ela agora. Não sou eu que tenho que necessariamente provar que não é verdade isso, mas ela que tem que provar esse ponto da aparente contradição. É fácil, isso. Faz uma afirmação. Afirmar a gente pode falar qualquer coisa, né? Papel cabe qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Mas há um aspecto também que o pessoal deixa de observar, é o contexto do texto. Então, o objetivo do autor é muito importante para a gente entender por que ele está trazendo a narrativa dentro daquele contexto, daquela forma. Então, por exemplo, se a gente trabalhar com a questão dos evangelhos, cada autor tinha uma finalidade, tinha um público-alvo. Então, naturalmente, a forma como eles vão trazer uma narrativa, descrever um fato, tem como fundamento aquilo que ele quer provar no seu argumento principal. O ponto de Mateus não é necessariamente o ponto de Lucas. Mateus escreve para um público de judeus, testificando que aquele Messias que ele está descrevendo é o prometido da descendência de Davi. Lucas, ele escreve o evangelho dele para um gentil. Então, a forma como Lucas vai argumentar e Mateus vai argumentar é diferente. Algumas coisas são mais importantes. Veja, se eu e você estivermos em um evento, nós vamos descrever o evento de forma diferente. Isso não quer dizer que você ou eu estamos mentindo ou entrando em contradição, mas que nós vimos de perspectivas diferentes. Né? Então, a gente entender isso, e também quando a gente faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, às vezes falta um pouco de boa vontade
na forma de interpretar um princípio que está lá no Antigo, como ele é apresentado no Novo Testamento. Ou, por exemplo, dizer que Jesus veio revogar a lei, né? E ele mesmo disse, Sermão da Montanha, que não veio revogar, mas cumprir. Então, tudo passa também por uma questão de hermenêutica e uma boa análise de cada texto sobre o qual é dada a acusação de contradição. Ô, Bruno, e é importante também se atentar à época pela qual a Bíblia foi escrita, né? Uhum. Porque tem gente que quer interpretar na visão de hoje, e muita coisa já mudou, Mesma né? metodologia, né? Sim, a questão também dos evangelhos, você lê de uma forma diferente de Salmos, que você vai Perfeito. ler diferente dos livros históricos. Isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a pessoa diz que a Bíblia se contradiz. Se Perfeito. você está lendo, enfim, uma poesia. Só a gente pensar hoje, né? Se você pega uma poesia, você não vai ler da mesma forma que um livro histórico. A mesma coisa é a Bíblia. É. Tem coisa até que é questão de português, né? Sim, Né? sim, Não precisa sim. nem muita... Pegando um pouco o que eles falaram, eu até entendo, de certa forma, quando alguém pega ali o livro, né, a Bíblia, e vê 66 livros, mas dificilmente eles param para pensar que ali contém gêneros literários diferentes, como a Fernandinha citou. Nós temos narrativa, nós temos poesia, nós temos profetas, nós temos os evangelhos, nós temos cartas, nós temos o livro de Apocalipse, e em Daniel também uma linguagem apocalíptica. Então, o grande ponto que eu entendo e concordo com o que foi falado é a falta de olhar para o texto à luz do século XXI, com a carga de crença que nós temos, com a carga de cultura que nós temos, e desprezando um pouco o que o autor escreveu na época. Porque uma coisa é eu dizer assim, vamos marcar um encontro aí às 8 horas, e o autor sabia exatamente o que ele queria dizer. E a gente é o quê? É 8 horas da manhã, é 8 horas da noite. Então, é a importância de olhar e dizer assim, pode até existir algumas diferenças, mas contradição dificilmente nós encontramos nas escrituras. E o ponto-chave, o Bruno trouxe bem, eu acho que o ponto central é a questão da aparente contradição, né? Quando, principalmente ali nos evangelhos, né? Se o autor diz que havia um cego, o outro diz que haviam dois. O que disse que tinha um, ele não disse só um cego, né? Interessante isso, é. Então, questão de perspectiva, né? De ponto de vista, igual o Bruno comentou. Por exemplo, uma coisa que o pessoal tem dentro do ambiente acadêmico é a honestidade, como, por exemplo, analisar um texto de Platão, como a República, dentro do contexto de Platão. Mas com a escritura, às vezes, não há essa mesma fidelidade. Exato. Você Exatamente. entender o texto dentro de um contexto cultural, histórico, né? Então, por exemplo, se você pegar o que Platão fala do ideal de república, na república, é muito diferente do que a gente entende hoje como república. Primeiro que apenas homens teriam direitos. Apenas pessoas instruídas teriam direitos. O governo seria feito por uma pessoa apenas e não na forma de 3 poderes, como a gente tem hoje, tão claro, né? Então, você não pode entender a República de Platão como a República que a gente tem hoje. Há uma diferença substancial. E é esse tipo de honestidade hermenêutica que a gente precisa quando a gente vai lidar com um livro como a Bíblia. E eles são categóricos em falar que eles querem que nós analisemos com base na época. Mas nunca são categóricos em relação à palavra de Deus. Em olhar com o olhar da Isso. época, em olhar com o olhar de Paulo, Aham. de Pedro, de Lucas, de Moisés. Por exemplo, Platão, ele é muito questionado, né, por ter o sexo feminino como inferior ao homem, né? Então, aí bota-se a pecha dele de machista. Mas era uma expressão que nem existia. Ele era fruto do seu tempo, fruto da sua época. Eu não estou dizendo que está certo. É que você não pode entender a mente de um autor fora do contexto da época dele. Né? Então, é por isso que a gente tem que, seja analisando qualquer tipo de obra, entender que ela é fruto dos seus dias. Interessante. E um ponto aqui, se vocês têm outra informação, é bom que a gente pode colocar na mesa, mas dificilmente nós temos uma comprovação de uma contradição na palavra. Interessante isso. Nós temos a questão de diferenças de importante, interpretação. Algumas vão interpretar de uma forma, de um olhar de outra maneira, mas uma contradição clara nas escrituras, ali nos 66 livros, por 40 autores, escrito em épocas diferentes. Eu acredito que se eu falar aqui naquela brincadeira do telefone sem fio, né? Se eu falar aqui uma coisa para Fernanda, vai chegar no Gildásio e algo totalmente diferente. totalmente diferente. Nós não temos uma contradição clara, explícita. Nós temos diferenças, dificuldades. Diferenças não Isso, são necessariamente exatamente. contradições. Isso é importante deixar E claro. muitas vezes diferenças intencionais. É Também. isso que a gente precisa entender. Às vezes as diferenças são intencionais. Porque o objetivo é passar
uma mensagem de uma forma específica para um público específico. Né? Então, por exemplo, a gente pega o Senhor Jesus Cristo com as parábolas. Né? Então, a gente pega uma fala do Senhor Jesus Cristo com as parábolas e havia uma intenção do Senhor Jesus Cristo que os seus discípulos entendessem. Mas, ao mesmo tempo, havia a intenção dele que outras pessoas que não faziam parte do grupo dos seus discípulos não entendessem de fato. Eles ouvissem a respeito de uma verdade e eles simplesmente ficassem cegos. Né? Então, há um propósito, tanto no Senhor Jesus Cristo como num autor inspirado, para falar de uma forma, se fazer entendido de alguma forma. Né? Então, algumas palavras, até na música contemporânea, se você pegar, por exemplo, uma letra de funk, algumas expressões, nós que não vivemos dentro daquela realidade do autor, a gente simplesmente não vai entender nada do que está sendo dito. Né? Então, é entender dentro daquele contexto. Isso é importante, princípio fundamental da interpretação bíblica. Né? Inclusive, o Dr. Augustus, que já foi nosso chanceler, ele sempre brinca assim, como interpretar um texto. Primeira regra, contexto. Segunda, contexto. Terceiro, contexto. Então, a gente precisa ter o contexto. E até trazendo pra gente, né? Quando a gente vai estudar esses textos, é importante que a gente coloque todos eles ali nos evangelhos, né? Que trazem, às vezes, a mesma história com diferentes pontos de vista. A gente olha todos esses pontos ali. Inclusive, é um cuidado dos reformadores. Por exemplo, Calvino, quando pregou de maneira sequenciada os evangelhos, ele pregou naquilo que ele chama de harmonia, né? Dos evangelhos. Tanto que o comentário que a gente tem de Calvino é justamente o compilado das 4 narrativas dos evangelhos sobre um evento específico. Então, havia um cuidado também dos reformadores de apresentar essa harmonia ou riqueza que um texto vai trazendo para outro. Né? E a riqueza de entender que a palavra interpreta a própria palavra. A gente sempre quer interpretar a palavra fora da palavra. E aí surgem essas aparentes contradições, aparentes contradições. Ok, muito bem. Eu lembro de um teólogo dentro da área da apologética, em que ele foi questionado, certa feita, de que um jovem chegou para ele dizendo, olha, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia ela tem muitas contradições, né? Encheu a boca para falar, né? Muitas contradições. E aí esse teólogo disse para ele, então tudo bem, vamos conversar sobre essas contradições. Você vai para casa hoje e lá você vai, por favor, anotar pelo menos 50 contradições. Se você está dizendo que tem muitas, então você não vai ter nenhuma dificuldade em juntar 50. Pode ser? Ele foi para casa, passou a noite tentando encontrar alguma contradição e voltou no dia seguinte trazendo lá uma meia dúzia de aparentes contradições. Né? Então, às vezes, é o preconceito realmente que a pessoa tem com o texto sagrado, com a Bíblia, e a pessoa, como o Bruno mesmo já começou aqui o seu debate, dizendo que não há, que há uma afirmação, mas a pessoa não está pensando naquilo que ela está falando. Ela copiou, ela ouviu isso e está apenas sendo um papagaio repetindo algo que ouviu em alguns grupos. A Bíblia entra em contradição, a Bíblia está sempre se contradizendo, mas às vezes a pessoa ouve e replica isso, mas não chega ao ponto de sentar e estudar e ver como que se explica essas aparentes contradições ou perspectivas diferentes dos autores. Muito bom. Reverendo, só complementando também, esses dias eu estava na aula e a professora falou assim, olha, vocês podem criticar os autores, mas leia tudo daquele autor antes de criticar, né? E ter o seu posicionamento e tudo mais. Só que o mesmo, muitas vezes, não é feito com a Bíblia. É aquilo, pega um negócio isolado, né? E já vai criticando. Mas peraí, você leu a Bíblia toda? Você foi a fundo? Você estudou outros autores que fazem comentários fiéis, né? Também tem isso. Fiéis das escrituras. Você enfim, leu tudo? Quando você vai ver tudo, você vai ver que... Exato. E a ignorância do texto sagrado é que leva as pessoas a esse preconceito. Elas ignoram, elas não conhecem. Então, e a gente não está dizendo que elas têm que conhecer, mas se elas vão fazer uma crítica, então que elas façam a crítica com essa honestidade, né? Uma honestidade intelectual. Leia primeiro, identifica ali o problema e aí você vai poder fazer a crítica
e tendo lugar de fala agora, né? Uhum. Você está fazendo uma crítica porque você chegou, sentou, leu, estudou, pesquisou, então você tem razão. Aí a gente vai ter muito mais respeito Sim. por alguém que chega com uma crítica dessa que você vai querer ouvir agora. Sim. Então, por que que há essa crítica sua? Agora, quando a gente fala de contradições, que a Bíblia se contradiz, algumas pessoas, elas pensam dessa forma por causa da questão, por exemplo, dos milagres. Uhum. Né? Olha para os milagres e fala assim, que é o caso da Bíblia ser um mito, um livro cheio de mitos. Uhum. E aí usa os milagres como exemplos de mitos. Uhum. Porque elas não acreditam, por exemplo, que Jesus andou sobre as águas, não acreditam essas pessoas que Jesus fez uma multiplicação de pães. Então, se elas não acreditam nos milagres, elas vão alegar que a Bíblia tem muitos mitos. Mito, e aí eu peguei uma definição de mito aqui, que eu queria também ouvir vocês, é uma história fictícia, algo fabricado ou imaginário, mas que não existe. É apenas algo que a pessoa cria, imagina. Uhum. Então é um mito. Então, com relação aos milagres, a gente pode afirmar que a Bíblia tem muitos mitos? Como que é isso? É como se a ideia do mito mostrasse uma falta de compromisso com uma veracidade histórica, né? Então, é como se a descrição daquilo que acontece, não tivesse uma intenção de narrar uma história verdadeira. Quando, na verdade, a gente percebe que o tempo todo os autores bíblicos, eles estão comprometidos em mostrar que isso era um fato. Paulo, quando vai falar da conversão dele, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala que Jesus primeiro apareceu aos apóstolos, depois apareceu a ele, e ele disse, olha, tem mais 500 pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo, muitos dos quais estão vivos até hoje. Né? Então, quando um autor bíblico vai falar do fato de Jesus ser o Messias prometido, ele diz, olha, tudo isso eu estou escrevendo para que vocês saibam que de fato ele é aquele que foi prometido. Esses eventos testificam que ele de fato é o Messias prometido. Então, na Bíblia, há sempre um compromisso de mostrar que aquele fato é um evento histórico. Não é apenas uma mitologia para criar um princípio. Né? Então, diferente da mitologia, em que não necessariamente é um compromisso para que aquilo seja um fato, o cristianismo, ele simplesmente cai por terra. Se Cristo não ressuscitou, todo cristianismo é uma mentira. Né? Algumas pessoas dizem, não, mas a mensagem fica. O próprio Paulo diz isso, né? Isso. Então, a mensagem, ela não é validada se não há um compromisso com um evento histórico. E o que eu acho interessante também é que essas mesmas pessoas que falam assim, olha, eu tenho muita dificuldade de acreditar que Jesus andou sobre as águas, que Deus abriu o mar para o povo passar, a pé seco, e aí ele naturalmente vai parar lá em Gênesis 1 e 2 da criação, mas não tem dificuldade em perceber a necessidade do elemento fé para entender que o mundo surgiu de uma grande explosão. Tem que ter fé para isso. Tem que ter muita fé. É muita fé. Primeiro, porque isso teria que ser demonstrado muito mais do que por um biólogo ou um arqueólogo, mas por um historiador. Quem é que define isso? É um historiador ou um biólogo? De onde veio o planeta? Né? Então, se a gente está usando um argumento histórico, que seja um historiador também que testifique isso. Existem muitas pessoas carregadas com os pressupostos naturalistas, né? A defesa deles é que o sobrenatural é impossível. Mas pegando o que o Bruno falou, existe um ponto central aqui, é que se nós acreditamos que Deus existe, então milagres são possíveis. Porque se nós acreditamos que Deus criou todas as coisas e criou o universo, esse mesmo Deus tem capacidade de intervir nesse universo. É muito bom a gente parar para pensar nessa questão de que a questão dos milagres não é uma conclusão científica, é muito mais uma escolha filosófica das pessoas. Então, entender que o Senhor criou todas as coisas, né, nos mostra a entender também, descansar que
milagres são possíveis. A dificuldade da pessoa acreditar em milagre é porque ela não consegue explicar o fato. É isso? O que parece é isso. Ela não consegue explicar. Não há nenhum relato de observação dela a respeito daquela realidade. E né? o que é o milagre, então? Como é que a gente define milagre? O que está por trás do milagre? É uma ação de intervenção sobrenatural de um Deus que age para além da natureza, da lei da natureza. Então, nós não conseguimos agir para além da natureza. Por exemplo, a lei da gravidade. A gente não vai conseguir agir. Mas há um Deus que criou a lei da gravidade, que ele consegue atuar em uma esfera para além dessa realidade, para além da lei da gravidade. Né? Então, o que é o milagre? É quando Deus decide agir de forma para além das regras que ele mesmo estabeleceu dentro da estrutura da natureza. Uhum. Então, por isso, a gente não pode explicar, não tem como explicar. Como é que você vai explicar a multiplicação dos pães? Que pegou lá 3 peixes e 5 pães e alimentou 5.000 É que, pessoas. do ponto de vista da ciência, a gente entende que a ciência ela consegue analisar ali os padrões normais da natureza. Mas a ciência ela não consegue declarar que Deus pode agir além desses padrões. Sim. Por isso, milagre. Por isso, milagre. Então, milagre não se explica. Não se explica. Alguém tentando negar a multiplicação dos pães, disse, olha, aqui não houve um milagre. Aí a pessoa, naturalmente, né, usando da questão natural, explica a multiplicação dizendo que a multidão estava caminhando, seguindo a Cristo, e cada pessoa já trazia dentro do seu embornalzinho ali, sua sacolinha, um pãozinho, uma bolachinha, né? A bolacha é boa, né? Naquela época. Tinha uma bolacha daquela época. Bolacha ou biscoito, né, Gil? O biscoitinho, né? E aí, quando Jesus fez a oração, aí, na verdade, o milagre, eu estou usando entre aspas aqui, foi a generosidade das pessoas que começaram ali, então, a tirar do seu embornal o biscoito, o pãozinho e distribuir, e todo mundo foi alimentado. Mas isso não é milagre, né? Isso é uma explicação natural de alguém que está tentando negar a realidade. Seria uma comoção coletiva, Uma comoção não um coletiva. milagre, né? Não milagre. E eu até queria trazer uma provocação que me veio agora, tá? Enfim, será que a mesma pessoa que nega essa questão dos milagres na Bíblia, ela de alguma forma já buscou ou busca um milagre na atualidade? Porque, vou pegar a questão da saúde, né? Tá lá com alguém, a pessoa ou alguém, né, dela enferma, e para os médicos já não tem, pela medicina, pela ciência, né, não tem chance mais. E aí, a pessoa não busca esse milagre de alguma forma, inconsciente ou conscientemente? Em algum momento lá dentro dela, ela crê nisso. Pois é. Então, peraí. Aquela questão, aí tá contradizendo, né? Se você tá buscando um milagre, ou até já aconteceu, às vezes a pessoa já provou na vida dela. Então, peraí, por que não aconteceu lá no passado também? Entendeu? Ou então porque a gente crê até o contrário, né? Poxa, o mesmo Deus que agiu no passado, que atuou fazendo milagre lá, age no presente e pode agir nessa situação. Ou então ela acredita em horóscopo, né? Então, assim, eu respeito quem acredita, tá? Mas, assim, se você quer botar em descrédito a escritura, partindo como base o argumento de que não existe milagres, como é que você vai acreditar que um período do ano que você nasceu, ou um alinhamento de estrelas no cosmos, pode definir exatamente como você vai ser e qual é o seu comportamento? Isso também pode ser posto como algo que precisa de validação científica. Mas como que você vai observar isso? Né? Então, é muito mais fácil você acreditar em horóscopo, né? As pessoas hoje acreditam muito mais no horóscopo, e eu respeito se elas acreditam em horóscopo. Mas demonstram uma grande fé. Demonstram uma grande fé. Se você perguntar para qualquer pessoa, inclusive crente, se você disser, e aí, qual é o seu signo? Todo mundo sabe. Mas você acreditar nisso, acreditar em energias, acreditar em pedras, né, em cristais, e você diz, não, mas a Bíblia é mito, não faz sentido. Que o alinhamento dos planetas vai trazer algum benefício. O cético, ele é muito mais coerente do que uma pessoa que só diz assim, a Bíblia não faz sentido. Legal. Entende? Legal.
Deixa eu caminhar para mais uma pergunta e a gente vai caminhando já para o encerramento. O tempo voou, Nossa, né? passou rápido. Voou. Mas antes da gente encerrar, eu quero mais uma vez agradecer você que está aí acompanhando o nosso programa. E nós temos aqui o site da chancelaria, o site da capelania, e temos também aqui as nossas redes sociais. Eu queria pedir a sua ajuda nesse sentido de você acessar, você clicar, se inscrever no nosso canal, curtir o nosso programa, quem sabe compartilhar com os seus amigos, colegas, seus familiares. Então aproveite para divulgar o nosso programa. Nosso programa é muito novo, é muito jovem e a gente precisa que você nos ajude aí nessa divulgação, tá bom? E mais uma vez, agradecendo aí a sua participação e a sua presença. O nosso programa, que tem aqui como nome Pode Crer, que é o podcast da Capelania, tem o objetivo de trazer sempre mensagens, sempre debates, contribuições para poder ajudar os nossos alunos, ajudar aqueles que querem entender um pouco mais a verdade do Evangelho conforme está aí registrada na Escritura Sagrada. A minha última pergunta, então, para vocês é a seguinte: estamos aí numa universidade, e obviamente que a universidade é o campo do debate, né? O campo das universidades, das ideias, onde nós debatemos, procuramos questionar aquilo que cremos, enfim. Agora, uma questão que normalmente é trazida por algumas pessoas é que a gente não pode conciliar a fé, a religião, as nossas crenças com a ciência. E algumas pessoas colocam desse jeito: a universidade é o campo da ciência, religião tem que ser debatida lá dentro da igreja. A contradição, nós podemos dizer que a religião, a fé e a ciência, elas andam se contrapondo uma à outra, ou é possível essa conciliação andarem juntos? O que vocês podem me dizer sobre isso e dizer aí aos nossos ouvintes? A ideia da contradição, né, entre ciência e a fé é algo que, na verdade, é um argumento até que é contra a história, né? Porque, se a gente perceber, as universidades mais tradicionais e mais conceituadas que existem pelo mundo, elas começam justamente com base na fé cristã, especialmente a fé protestante, né? Entendendo que não havia um problema em você analisar a criação. Deus, de fato, estabeleceu a criação para que possamos conhecê-la. Estabeleceu o mundo, o corpo humano, para que, de fato, o homem investigue e saiba como lidar com esse elemento que existe na criação, né? Então, eu acho que esse é um argumento, primeiro, que é contraditório com a história. Mas a gente percebe também que as pessoas que pensam assim há algum nível de má fé, querendo tirar o cristianismo dentro do ambiente do debate científico, né? Quando, na verdade, foi a própria fé cristã que trouxe todo tipo de gente para a arena do debate, né? Acadêmico, né? Eu acredito que não existe guerra entre uma fé bíblica e uma pesquisa científica bem honesta, mas o grande ponto que eu enxergo, que causa muitos conflitos, é que as pessoas querem tratar a Bíblia como um manual científico. E esse não é o propósito da palavra. O propósito da palavra é um propósito redentivo. Então, ele falava de redenção. Então, às vezes, as pessoas querem encontrar na Bíblia a resposta para todas as perguntas científicas do mundo. E a Bíblia não se propôs a isso. O propósito dela é redenção. Mostrar ao homem a necessidade que ele tem de Deus, de nossa submissão ao Senhor, daquilo que Cristo fez na cruz. Então, é colocar as coisas cada um no seu quadrado, né? Entender o propósito, que não é um manual, mas é algo redentivo, que nós devemos encarar dessa forma. E que não vai ter as respostas para todas as perguntas. Mas Deus capacitou os homens para encontrar respostas cientificamente de pesquisas honestas. Muito Exatamente, bom. muito bom. Não tem nem o que falar depois dessa. Que isso, Fernanda? Nada? Não, eu concordo. Não me essa questão do... Mas pode discordar também. Pode discordar, Pode né? discordar. Assina embaixo. Não, mas é essa questão de colocar cada coisa no seu lugar. E de Deus dar sabedoria aos homens para as outras áreas da vida, que às vezes a Bíblia não vai trazer uma coisa tão clara sobre aquilo, faz parte também, né? É interessante. Adalto Lourenço, que
foi um grande cientista, né, criacionista bíblico, né, com muitos livros escritos, e Adalto, ele tem uma frase em um dos seus livros que ele diz assim: a ciência e a fé, elas nunca se contradizem, nunca. Se a ciência está contradizendo de alguma maneira a fé, então a ciência está errada. Se a Bíblia está contradizendo a ciência, provavelmente você está interpretando de maneira errada a Bíblia, porque não pode haver contradição, né? Não pode haver contradição. Então, o desafio sempre é conhecer muito bem esses dois campos, né? Conhecer muito bem aquilo que a ciência está propagando, discutindo, escrevendo, e conhecer muito bem o que a Bíblia diz, especialmente sobre o aspecto da redenção. Então, nós precisamos conhecer. E você, bem amparado, conhecendo os dois lados, você vai ver que é possível, sim, caminhar, as duas coisas caminharem um ao lado da outra, sem qualquer contraposição, sem qualquer contradição. Agora, eu queria uma última palavra de vocês para os nossos alunos, para aqueles que estão nos ouvindo, é o seguinte: pastoralmente, a capelania do Mackenzie está aqui no prédio 50, e nós estamos ali com a disposição de sempre receber os nossos jovens, os nossos alunos, para um bate-papo, para uma conversa sobre qualquer assunto que de alguma maneira esteja aí afligindo o coração deles. Qual é a palavra que vocês têm no finalzinho para o nosso aluno, para aqueles que estão nos acompanhando, você como capelão e a Fê como capelã também aqui? Posso começar? Fica à vontade. Não, porque até depois dessa discussão, os alunos, os funcionários podem até ficar meio intimidados, né? Nossa, então nem vou perguntar sobre as minhas aparentes contradições. Isso, boa. Então, a gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para responder essas aparentes contradições e te ajudar a estudar a Bíblia. Porque é importante também a gente ajudar a pessoa a ela mesma sozinha estudar e compreender, né? Chegar a conclusões, né? Ali, de fato, do texto. Bibliografia boa também. Bibliografia boa, exato. Agora tem que ter boa vontade, né, Ju? Sim. Se você quer entender de fato algo, você tem que ler, Sim. né? Então tem que ter boa vontade para pegar uma bibliografia, não apenas dos céticos em relação à escritura, mas pegar uma bibliografia daqueles que defendem a escritura. Sempre, esse é o princípio da academia. Você ouvir os dois lados. Se eu ouvir só um lado, isso não é academia, né? Richard Dawkins escreveu o livro Delírio de Dawkins. É interessante, né? O grande ateu Richard Dawkins. Né? Deus um delírio. Deus um delírio. Isso. Deus um delírio. Então ele escreveu esse livro que bombou no mundo inteiro, um dos livros mais lidos dentro dessa área, mostrando as contradições divinas, né? Tudo isso que nós debatemos aqui. Aí vem Alice McGrath, que é um grande teólogo, um grande pensador, e aí que estudou com Dawkins, né? Ele foi colega, amigo, companheiro de Dawkins ali nas pesquisas, e aí ele escreve um livro, Delírio de Dawkins, né? Mostrando que Dawkins estava delirando em tudo aquilo que ele estava falando, e mostra, a partir do próprio ponto de vista de Dawkins, ele mostra, olha por que ele é incoerente, porque para falar que Deus é um delírio, ele usa esse argumento, esse posicionamento. Então, eu quero mostrar que ele está delirando usando o próprio argumento dele. Então, ler é o segredo, né? Um crente com a mente preguiçosa, um aluno com a mente preguiçosa, que não deseja ler, que não quer ler, ele sempre vai ter dificuldades de contrapor aquilo que a ciência está dizendo contrário à escritura. E até quando você lê, vão surgir, pelo menos comigo é assim, acho que vocês também, né? Vão surgir questionamentos, e é importante também, porque também esses questionamentos vão fazer a gente estudar mais e chegar a conclusões ali, o fato, né? O que aquele texto quer dizer. E ter a garantia de que a capelania, os capelães aqui, as assistentes de capelanias, vão ouvir a sua dúvida com muita seriedade. E acho que é muito bom deixar claro que nós não vamos tratar a sua pergunta como pecado. Nós não vamos tratar a sua pergunta como pecado. Mas nós vamos tentar mostrar que a nossa fé não é irracional, que a nossa fé não é um salto no escuro, que nós temos bases naquilo que nós acreditamos. Então, até o próprio Abacuque, em determinado momento, ele faz perguntas ao Senhor, porque ele não entende o que está acontecendo. Então, acho que uma pergunta honesta, nós iremos ouvir de forma sincera e honesta também, e tentar chegar aí
a mostrar o plano redentivo do Senhor à luz da palavra. Excelente, excelente. E a capelania está aqui para isso, queridos. O nosso programa aqui é Razão para Crer. E essa é a nossa série. É a série que a gente vai trabalhar no nosso Pode Crer, o podcast da capelania. Então, nós vamos tratar alguns programas, cerca de 7 ou 8 programas, sobre razão para crer. Começou bem, viu? E começamos bem. Já estou ansioso para o próximo. Então, se você tiver, como eles falaram aqui, nós estamos ali na capelania, no prédio 50, no nosso campus aqui dentro de Higienópolis, justamente para poder receber você. Venha, traga a sua dúvida, traga o seu questionamento, traga aquilo que está aí no seu coração e que você gostaria de expor para nós, para a gente poder trabalhar, conversar e ajudar você. Vai ser uma alegria muito grande para a gente poder receber você lá na nossa sala, no prédio 50. Deus abençoe a sua vida e, mais uma vez, compartilhe aí o link e convide os seus familiares, colegas e amigos para assistir o nosso programa. Deus abençoe e até o próximo Pode Crer da Capelania do Mackenzie.